Olá, estudante! Bem-vindo a mais uma aula de Geografia. Eu sou sua professora Ziza e hoje nós falaremos sobre a Eurásia. Você sabe o que é Eurásia? A gente vai falar um pouquinho mais sobre a Europa e Ásia e levando o aspecto mais físico da Europa e Ásia. Além disso, essa aula é referente à semana 1 e 2 do PET 4. Junto conosco, nós teremos a intérprete Fabiana. Então, neste bimestre, o 9º ano, além da aula de hoje, nós teremos a aula sobre, no dia 26 de outubro, cadeias produtivas e seus recursos. Dia 23 de novembro, problematização das cadeias produtivas. Para essa aula, temos como referência esta habilidade aqui, explicar as características físico-naturais e a forma de ocupação e uso da terra em diferentes regiões da Europa e Ásia. Lembrando então que vamos falar sobre a ocupação de uso da terra e as características físico-naturais. Então, além do entendimento do uso do solo, vamos delimitar o que é Eurásia, relacionar o uso do solo com a vegetação e seus aspectos naturais. Então, vamos lá. Primeiro, uso do solo. Uso do solo ou uso da terra é a mesma coisa. Mas o que quer dizer? Tem a ver como que a superfície está sendo ocupada, seja ela de maneira natural, preservada, ou muito inóspita por ser difícil de acessar, ou seja pela agricultura, extrativismo, atividade industrial e até mesmo a malha urbana, com as estradas, construções. Eurásia, gente, é num aspecto geológico. É a massa continental que vai incluir os continentes da Europa e Ásia. Quando a gente separa Europa e Ásia, na verdade é uma divisão política, tá? Não geológica. Então vejam no mapa. Olha só, você sabia então que Europa e Ásia na verdade é o mesmo continente? Inclusive, a gente vai ter como referência os montes Urais, que vai ser a referência da Europa e a parte asiática. Lembrando que a Rússia, ela está tanto na parte europeia quanto asiática. E a Rússia, que vai ser europeia, vai ser para além dos montes Urais, para a porção oeste. Destacamos que o continente europeu é banhado pelo Oceano Atlântico, ele faz fronteira a sul com o continente africano. Ao norte, nós temos a península da Escandinávia, a Grã-Bretanha, a Islândia, temos a Península Ibérica, né? E percebemos que o próprio continente europeu, ele tem bastante planície, é bastante suave o seu relevo. A sul, que nós teremos formações de montanhas, com relevo mais jovem. E no caso da Ásia? A Ásia também vai ter extensas áreas de planícies ao norte. A sul, que teremos formações montanhosas muito, muito altas. Tanto é que o pico mais alto do mundo faz parte da cordilheira do Himalaia, que é o Monte Everest, né? Além disso, as ilhas que vão acompanhar desde do Japão até chegar à Indonésia, Malásia. O Oriente Médio também faz parte da Ásia, às vezes a gente esquece, né? E o Oriente Médio, ele vai ser vizinho também, olha só, da Península da Índia, que vai ser banhado pelo Oceano Índico. E aqui nós temos o Oceano Pacífico. Além dos aspectos do relevo, a vegetação vai ser muito levada em conta na aula de hoje sobre o uso e ocupação desse solo. Lembrando que temos a legenda e assim nós fazemos a correspondência de cada um deles. A começar então pelo vermelhinho, com a floresta tropical e equatorial. Gente, quando a gente fala de equatorial e tropical e pensar em Ásia, a gente esquece que também existe floresta tropical, que não é só aqui no Brasil, floresta equatorial, que não é só a floresta amazônica, né? Então, aqui, principalmente na região sudeste da Ásia, além da Índia, que é a parte meridional da Ásia, e essas ilhas já mencionamos. Então, a zona intertropical, Trópico de Câncer e a linha do Equador, que vão delimitar, né? A linha do Equador vai cortar essa região dessas ilhas e ao norte, no meio da Índia, vai cortar o Trópico de Câncer,
As atividades: agricultura primitiva de subsistência, ou seja, as pessoas elas plantam aquilo que precisam para se alimentar e reproduzir sua vida. Agora, a risicultura é muito importante para nós, que são as culturas de jardinagem, né? A agricultura de jardinagem que existe há milhares de anos, sociedades produzindo arroz e adaptando esse espaço. A agricultura comercial tropical, que também encontraremos na Índia, na Tailândia, que é muito parecido com o sistema aqui no Brasil, que é para exportação de cultivo monocultura, tá? Floresta tropical e equatorial, então olha só essa fotografia. Não parece que a gente está no Brasil? Pois é, e não está. A gente está vendo uma fotografia em Bornéu, que é uma ilha que é cortada pela linha do Equador, e nós vemos essa complexidade da floresta, né? Com tantas espécies, tanta vida. E aqui as linhas imaginárias. O trópico de Câncer cortando a Índia, o Mianmar, o norte do Vietnã, o sul da China e Taiwan. E aqui, essas regiões da ilha da Indonésia, Malásia, Papua Nova Guiné, a zona equatorial. Além disso, já comentamos, né, que é uma área muito biodiversa, com condições naturais propícias para a proliferação de espécies. E, diferentemente da floresta amazônica, lá nós vamos encontrar mamíferos de grande porte, tais como elefantes, tigres, rinocerontes, ursos, além de primatas, roedores, aves, répteis, insetos, árvores, flores, ervas. É muito interessante. E eu trouxe para vocês uma espécie assim, muito interessante, que é o próprio dragão de Komodo, que é um lagarto. Ele poderia parecer com o tiu, que a gente tem aqui em Minas Gerais, mas não é o tiu. Ele é muito venenoso e perigoso. Aí ele é encontrado na Indonésia, né? E floresta temperada. Vamos lá para a Europa agora. De verde, a gente pode identificar que a maior parte da Europa foi coberta de floresta temperada. Hoje em dia, ela foi muito urbanizada e industrializada. E a sua atividade de pecuária, bovina, laticínios, cereais, frutos e flores. Além disso, é uma região muito rica para a exploração de carvão mineral e ferro. Já houveram as Primeiras e Segundas Guerras Mundiais nessas regiões em função disso. E lá na Ásia, onde temos floresta temperada? Temos na porção sul da Rússia e na China, a Península das Coreias do Norte, Coreia do Sul e Japão. Pequena porção, então, da Rússia, China, Península da Coreia e Japão. Agriculturas de cereais, frutas e plantio de arroz. Lembra que nós falamos da risicultura lá na floresta tropical? Temos também aqui na floresta temperada. E também ela foi muito alterada, né? E a extração de carvão mineral e minério de ferro também, principalmente aqui na região da China, muito importante. E o carvão mineral é um combustível fóssil, né? É importante que a gente tenha essa consciência de pensar outras alternativas energéticas. E a floresta temperada lá na Europa, a gente vê as fotografias, as histórias, os filmes, mostram muito essa paisagem da floresta temperada, que as 4 estações são muito bem definidas, né? Essa foto foi retirada no outono, na Bavária. Enquanto que nas estações de inverno não tem folhas, elas são cobertas por neve. Essas 4 estações bem definidas a gente vê lá na floresta temperada. Outro exemplo também é a diversidade de arbustos com frutas. A amora, por exemplo, ela vai ser parente do blueberry. Já viram canetinha com cheiro de blueberry? Pois é, o berry é esse arbusto com as frutinhas saborosas. E as áreas remanescentes dessa floresta temperada estão, em maioria, em áreas preservadas de parques e reservas nacionais. E um tipo de floresta temperada, na Ásia, são as florestas de monções, que elas recebem muito mais precipitação, além de ter clima temperado. Então, devido às agriculturas de jardinagem, as sociedades transformaram muito, retiraram muita floresta. Então, é uma vegetação muito alterada. Eles produzem degraus, eles escavam em terraços, e esses terraços
permitem que haja uma acumulação dessa água, que o arroz gosta de áreas inundáveis. E esses degraus são os terraceamentos. Apresenta grande diversidade a floresta das monções, como sândalos, cipós e bambus. O próprio urso-panda, ele precisa dessas vegetações naturais. E por causa dessa ação predatória sobre a floresta temperada das monções, que eles estão cada vez mais em extinção. E savana? Antes da savana, vamos beber um pouquinho de água. Olha só, savana, gente. A gente conhece savana muito bem. Aqui no Brasil, a gente tem um tipo de savana. Chama-se cerrado. E o cerrado ele é um tipo de savana muito específico, é um das savanas mais extensas que a gente tem no mundo. Quando a gente pensa em savana, a gente associa muito à África, né? Mas na Ásia também tem. Vejamos, tem a sul da Índia, na Tailândia, e Vietnã e Camboja, tá? E a característica da savana é que ela é encontrada em zonas intertropicais, porque vai ter essa alternância de verões chuvosos e invernos secos. Além disso, são campos abertos com arbustos e gramíneas. Mamíferos de grande porte, né? Quando a gente pensa na savana africana, ela tem muita similaridade com essa savana asiática. Agricultura comercial e tropical. Essa atividade da agricultura comercial e tropical, ela é quem está ameaçando muito a longevidade dessas savanas, porque a agricultura monocultora é muito predatória sobre essas regiões. E aqui nós temos um exemplo de antílope entre as pastagens naturais e árvores de pequeno porte, né? Além do antílope, nesse Parque Nacional de Black Buck, na Índia, nós podemos encontrar pássaros, hienas, lobos, raposas, chacal, javali, gato selvagem, lebres e suricates. Parece muito mesmo com a África, né? E a vegetação mediterrânea, olha só dessa cor roxinha aqui, ao norte da África, a sul da Europa e no Oriente Médio. Toda essa mancha aqui acompanha o mar Mediterrâneo. E a característica do clima mediterrâneo é porque ele tem verões secos e invernos com chuva. É até comum esse tipo de característica a gente vê em outros lugares que não sejam só próximo do mar Mediterrâneo. Nos Estados Unidos, no Chile, também encontramos essas condições de essa inversão. Inverno chuvoso e verão seco. Tá lembrando até esse mês de setembro aqui em Belo Horizonte, né? Que tá muito seco e quente. E essa vegetação é adaptada ao clima. Além disso, podemos ver nesse mapa a vegetação mediterrânea de verde claro, né? Portugal, Espanha, sul da França, Itália, Grécia, a península dos Balcãs, a Turquia. Além disso, as atividades que eles desempenham é o plantio das oliveiras para produzir azeitonas, azeite, além de parreiras com uvas, né, produção de vinho. E em algumas áreas eles têm os pastoreios caprinos e ovinos, ou seja, caprino de cabras, ovinos, ovelhas, e muito para subsistência, tá? E a pequena porção... e aí na Ásia, nós identificamos, né, ao norte do Oriente Médio, então na Turquia, Síria, Líbano, no próprio Estado de Israel. Então, o cultivo de azeitonas, uvas, produção de vinho acontece. E especificamente no Estado de Israel, nós vemos irrigação e cultivo intensivo em estufas, que permite frute e horticultura. Israel tem tanta tecnologia para agricultura intensiva que é referência mundial. E aqui na Grécia vemos essa fotografia da vegetação mediterrânea, que é muito pouco fértil, né? Localidades muito específicas que vai ter a possibilidade de criação. E além disso, nós temos um pezinho de azeitona, dá vontade até de pegar, né? De tão maduro que está essa foto. E aqui nós juntamos dois biomas, as pradarias e as estepes. Então,
de marrom claro, bege, nós identificamos as pradarias. E de amarelo, nós identificamos estepes. Na Hungria, Ucrânia, Moldávia, Romênia e Rússia, que nós vamos encontrar. O que vai diferenciar estepe de pradaria é um olhar mais técnico de reconhecer espécies e outras. Mas uma questão é, o clima também é muito determinante. Então pensa o seguinte, pradarias está associado ao clima temperado continental e as estepes associadas ao clima semiárido. E o mapa também vai te auxiliar a poder identificar, né? E é localizado em áreas de planícies e cadeia montanhosa do Cáucaso. Olha só a cadeia montanhosa de Cáucaso e as planícies, certo? Encontraremos pradarias e estepes. E na Ásia, nós identificamos grãos e cereais como criação de gado como atividade de uso do solo. Então, nós identificamos no Oriente Médio, no meio do continente asiático, tá? E as agriculturas, e eles desempenham atividades de agriculturas de subsistência no Oriente Médio. E nos países mais desenvolvidos, eles irrigam as áreas e com isso as culturas irrigadas possibilitam a produção de vinho, azeite e outras frutas em países ricos. Agora, uma questão específica muito interessante é que os países da CEI, a Comunidade dos Estados Independentes, eles eram a antiga União Soviética até a década de 90, até 1989. E esses países, eles têm muita dependência dessas atividades economicamente. Olha só, por exemplo, a Rússia, Ucrânia e o Cazaquistão, eles são considerados os celeiros da CEI. O que quer dizer que 45% da produção mundial de centeio são produzidos nas pradarias e estepes, além de aveia, cevada, batata, trigo, algodão. Além de serem celeiros da Ásia, eles também são celeiros para a própria Europa. É um grande mercado desses produtos. Porque, aliás, esses produtos, eles são parte da nossa vida, né? No nosso dia a dia, na nossa alimentação, na produção de bebidas. E as sociedades se desenvolveram em torno dessas atividades. As pradarias também podem ser encontradas, por exemplo, no Cazaquistão, abaixo das grandes formações montanhosas. Então, são áreas planas com as gramíneas. E no caso, as estepes, no clima semiárido, nós vemos também essa mesma feição. Então, é um olhar muito técnico mesmo para conseguir identificar essa diferença. E aí, você está anotando tudo certinho? Confere certinho e qualquer coisa você também pode acessar o nosso PowerPoint depois. Continuando, vamos falar sobre a floresta de coníferas. Coníferas, estamos falando de pinheiros. Lembra do pinheiro de Natal, né? São esses pinheiros, que são florestas que apresentam uniformidade com árvores coníferas. O que quer dizer que não tem tanta biodiversidade. Elas são adaptadas às condições de temperaturas frias e polares. E são localizadas em regiões montanhosas e de planícies nos polos. Olha só, tá de azul clarinho aqui no mapa. E aqui nós temos um exemplo de paisagem folhas em forma de agulha da floresta das coníferas, né? E essa forma de agulha é uma adaptação para que não tenha água que vai congelar e acabar impedindo a longevidade dessa espécie. E na Europa, a gente identifica de azul, né, entre a Rússia, os Alpes escandinavos e na planície lacustre da Finlândia, essa região aqui. A exploração intensa é de madeira para aquecimento de casas, para construção civil, e com isso já é muito transformada também essa floresta de coníferas. E, além disso, a indústria de papel, de celulose, ela também faz muita pressão. É muito importante a consciência ambiental, entender a importância do reflorestamento. E as coníferas também podem ser encontradas na Ásia, na Rússia, na porção norte da China também. Lembrando que outro nome para as florestas das coníferas é floresta boreal ou taiga, tá? E
lá na Ásia também vão ter a exploração de madeira, extração de carvão mineral e, especificamente próximo de Moscou, teremos gás natural e petróleo e carvão mineral também. As demais paisagens, elas são áreas inóspitas, com um ou outro uso do solo, mas só que ele é sazonal e às vezes por populações nômades, com pequenas criações, caça e extrativismo. São elas a tundra, na zona polar, os desertos, né? E as florestas montanas, né? Por serem inacessíveis, não se desempenha tantas atividades. Então, na aula de hoje, nós estudamos as paisagens mais marcantes da Europa e Ásia, fizemos o estudo integrado dos aspectos naturais como o uso do solo, reconhecemos similaridade da Ásia com o próprio bioma brasileiro e relacionamos a vegetação e sua condição climática. Identificamos as possibilidades econômicas desse uso do solo e, dependendo da riqueza do país, descobrimos que quanto maior a riqueza, maior a aplicação do conhecimento técnico das atividades. Essas são as referências bibliográficas e eu agradeço pela sua companhia. Até a próxima!